Oi, gente, aqui é a Letícia. Eu vou dar continuidade ao conteúdo de base em neuroquímica e para a aula de hoje a gente precisa ter um conhecimento prévio acerca de algumas coisas, como o modo como o nosso organismo percebe o ambiente. Uma vez que aqui nós falaremos mais especificamente sobre os mecanismos que as células utilizam para mediar a comunicação entre elas e quais são os principais mediadores dessa comunicação, ou seja, os neurotransmissores. Então, nós iniciaremos falando sobre os aminoácidos, que além de serem os formadores das proteínas, eles também podem agir, são capazes de agir como moléculas sinalizadoras, ou seja, como neurotransmissores. Então, um aminoácido é composto por um carbono central, uma molécula de hidrogênio, um grupo amina e um grupo carboxílico, além de uma cadeia lateral. Então, a seguir, nós falaremos acerca dos principais neurotransmissores, os de maior relevância para o sistema nervoso central, que acabam sendo os principais responsáveis por mediar os processos comportamentais, tanto fisiológicos quanto patológicos. Então, antes de falarmos mais especificamente sobre os principais tipos de sistemas de neurotransmissão, nós precisamos entender quais são as etapas que levam à transmissão sináptica. E ela tem início com a síntese do neurotransmissor a partir de um precursor. Após essa síntese, esses neurotransmissores são armazenados em vesículas sinápticas e permanecem armazenados até a chegada de um potencial de ação, que vai fazer com que eles sejam liberados no espaço que nós conhecemos como fenda sináptica. Uma vez na fenda sináptica, esses neurotransmissores eles têm a capacidade de interagir com os seus receptores próprios, que estão presentes na membrana do neurônio pós-sináptico. Porém, essa interação do neurotransmissor com o receptor, ela precisa ser cessada para que não haja a estimulação excessiva desses receptores. Então aí, algumas enzimas são responsáveis por realizar a degradação desses neurotransmissores. Além disso, existem alguns transportadores também presentes na membrana do neurônio pré-sináptico que fazem essa recaptação do neurotransmissor para dentro do neurônio novamente. Então, ele pode ser ou degradado também dentro do neurônio ou novamente vesiculado à espera de um novo potencial de ação para ser novamente liberado. Então, falando sobre os sistemas de neurotransmissão propriamente dito, vamos iniciar falando sobre o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, que é o glutamato, que acaba sendo responsável por cerca de 80% de todas as sinapses excitatórias do sistema nervoso. O glutamato ele pode ser sintetizado tanto a partir do alfa-cetoglutarato, pela ação da glutamato desidrogenase, quanto a partir da glutamina, pela ação da enzima glutaminase. E uma vez sintetizado, o glutamato ele tende a ser vesiculado com o auxílio de um transportador específico para o glutamato e com a chegada do potencial de ação nessa célula, essa vesícula ela se fundirá à membrana do neurônio pré-sináptico, resultando na exocitose do glutamato para a fenda sináptica. Uma vez na fenda, o glutamato ele pode interagir com seus diversos receptores, tanto os receptores ionotrópicos, que são representados pelo NMDA, kainato e AMPA, quanto pelos receptores metabotrópicos, que são associados à classe dos receptores mGlu. Para que haja a recaptação, a retirada desse neurotransmissor da fenda sináptica, quem realiza esse processo são os transportadores de aminoácidos excitatórios, ou EATs, que estão presentes tanto nos neurônios glutamatérgicos quanto nas células da glia. Então, a célula da glia é responsável por retirar esse glutamato da fenda, transformando-o novamente em glutamina, que posteriormente pode ser utilizada para a síntese novamente de glutamato, que será liberado após a chegada de um novo potencial de ação. Então, o glutamato está associado a diversos processos no sistema nervoso, como a formação e a consolidação da memória e o aprendizado. Porém, o aumento da liberação de glutamato ou a diminuição da recaptação desse neurotransmissor resulta em estimulação excessiva dos seus receptores, e a esse processo nós damos o nome de excitotoxicidade. Então, a excitotoxicidade ela pode levar à morte do neurônio, o que acaba culminando em diversos distúrbios psiquiátricos, a exemplo da epilepsia, que é marcada por convulsões resultantes justamente da estimulação excessiva dos receptores glutamatérgicos.
Então, assim, as estratégias medicamentosas, elas tendem a tentar diminuir essa excitabilidade do neurônio. Como elas fazem isso? A partir de diversos mecanismos. Algumas drogas, elas agem inibindo alguns canais de sódio dependente de voltagem, o que acaba impedindo a despolarização desse neurônio e, consequentemente, impede a liberação do glutamato. Outras drogas, por sua vez, acabam inibindo os canais iônicos associados ao cálcio. Se o cálcio não entra na célula, a vesícula não tem a capacidade de se fundir com a membrana, logo o glutamato não será liberado na fenda. Algumas outras drogas agem antagonizando diretamente os receptores associados à epilepsia, que nesse caso é o NMDA e o AMPA principalmente. E essa antagonização faz com que o glutamato não seja capaz de se ligar ao seu receptor, exercendo esse efeito de excitotoxicidade. Antagonicamente ao sistema glutamatérgico, nós temos o sistema GABAérgico, onde o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso. E ele é sintetizado justamente a partir do glutamato, pela ação da enzima glutamato descarboxilase. Uma vez sintetizado, o GABA ele é vesiculado e liberado na fenda após o estímulo. Nesse caso, o GABA ele pode interagir com seus receptores ionotrópicos, GABA-A e GABA-C, ou metabotrópico, GABA-B. A retirada do neurotransmissor da fenda é feita a partir do transportador de GABA, o GAT, que está presente tanto nas células adjacentes, células da glia, ou no próprio neurônio pré-sináptico, onde, uma vez recaptado, ele pode ser novamente vesiculado e liberado após um novo estímulo. Então, o GABA está envolvido em diversos processos, como na maturação dos neurônios e principalmente no controle da excitabilidade cerebral. Todo e qualquer desequilíbrio no sistema de neurotransmissão resulta em algumas consequências. Nesse caso, a diminuição nos níveis de GABA, eles estão associados a algumas patologias, como no caso do transtorno de ansiedade, uma vez que quando você perde essa capacidade do GABA, que é de inibir o sistema, você torna o cérebro mais suscetível à excitotoxicidade, ou seja, à ação do glutamato. E essa excitotoxicidade, nesse caso, ela acaba hiperativando alguns sistemas que estão relacionados com os principais sintomas do transtorno, como a hiperativação do sistema límbico, que é responsável justamente por integrar essas reações de defesa contra as ameaças, a hiperestimulação também do sistema nervoso autônomo simpático, que combina a liberação de alguns hormônios que estão relacionados ao aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, que estão relacionados também aos principais sintomas do transtorno, além de hiperativar também o eixo HPA, que combina na liberação de mais hormônios do estresse, como no caso do cortisol. Então, nesse caso, a intervenção medicamentosa para o transtorno de ansiedade, ela vai visar principalmente o aumento da biodisponibilidade de GABA ou a diminuição da sua recaptação, para que ele permaneça muito mais tempo na fenda sináptica. A exemplo dos benzodiazepínicos, que eles agem em um sítio diferente do sítio em que o GABA se liga, mas essa ligação dos benzodiazepínicos aumenta a afinidade do GABA pelo seu receptor ou de alguns agonistas competitivos. Isso vai resultar justamente esse aumento da afinidade do GABA pelo seu receptor vai aumentar a passagem dos íons específicos que garantem a diminuição da excitabilidade neuronal. Uma das curiosidades acerca do sistema colinérgico é que a acetilcolina ela foi o primeiro neurotransmissor a ser descoberto lá em 1921. Falando um pouco sobre a síntese da acetilcolina, ela se dá a partir da fusão da acetilcoenzima A, que é proveniente das mitocôndrias, com a colina, que pode vir tanto dos fosfolipídios de membrana quanto da própria quebra da acetilcolina na fenda sináptica. Então, após essa fusão, a acetilcolina ela é vesiculada e liberada no espaço extracelular, na fenda sináptica. Então, a ação da acetilcolina ela vai depender de qual receptor ela irá ativar. Ela pode agir sobre os receptores muscarínicos, que são receptores metabotrópicos associados à proteína G, ou agir sobre seus receptores nicotínicos, que são receptores ionotrópicos. Acerca dos receptores muscarínicos, eles são subdivididos em algumas subclasses, onde as subclasses M1, M3 e M5
interage com a proteína GQ, o que aumenta a atividade da fosfolipase C, o que culmina em um efeito excitatório na membrana pós-sináptica. Já as subclasses M2 e M4 estão associadas à proteína GI, ou seja, diminuem a ação da adenilato ciclase e aumentam a abertura dos canais de potássio, o que culmina na hiperpolarização, resultando em um efeito inibitório. Já os receptores nicotínicos, eles são excitatórios, uma vez que eles aumentam a abertura dos canais de sódio e potássio. A degradação da acetilcolina ela é feita a partir da acetilcolinesterase, que está presente na membrana pós-sináptica. Então, a acetilcolinesterase é capaz de clivar a acetilcolina em acetato e colina, que, como eu disse anteriormente, pode ser novamente transportada para o interior do neurônio pré-sináptico para se fundir novamente a acetilcoenzima A e dar início ao processo de síntese da acetilcolina. A acetilcolina ela é extremamente essencial para a modulação dessas respostas musculares, além de participar também do processo de memória e aprendizagem. Como eu disse anteriormente, a acetilcolina ela é capaz de modular alguns processos musculares. Mas como que isso acontece? Existe uma comunicação entre o neurônio e o músculo que nós conhecemos como junção neuromuscular. Nesse músculo, na membrana muscular, estão presentes diversos receptores colinérgicos. Então, após o potencial de ação chegar, essa acetilcolina será liberada e terá capacidade de interagir com esses receptores na membrana muscular, o que culmina no influxo de sódio, consequentemente na despolarização e na contração desse músculo. No caso da miastenia gravis, que é uma doença autoimune, que é caracterizada justamente pelo desenvolvimento de autoanticorpos que acabam atacando os receptores de acetilcolina. Ou seja, esses autoanticorpos se ligam a esses autorreceptores de acetilcolina e internalizam e degradam esses receptores. Com isso, consequentemente, todos esses processos deixarão de acontecer, ou seja, a falta de influxo de sódio ela vai impedir que a contração muscular aconteça, o que culmina nos principais sintomas da miastenia gravis, que é justamente a fraqueza muscular, independentemente do local em que esteja associado esse músculo. Um outro importante sistema de neurotransmissão é o sistema serotoninérgico, onde a serotonina ela é uma monoamina sintetizada a partir do aminoácido essencial triptofano. Então, como que se dá essa síntese da serotonina? O triptofano ele é hidroxilado pela ação da enzima triptofano hidroxilase e convertido em 5-hidroxitriptofano. Então, esse 5-HTP ele é descarboxilado pela L-aminoácido aromático descarboxilase, o que faz com que ele seja convertido finalmente em 5-HT, ou serotonina. Uma vez sintetizada, a serotonina ela é transportada para o interior das vesículas pelo transportador de monoaminas e, consequentemente, essa vesícula será fusionada à membrana para que haja a exocitose da serotonina. A serotonina ela age sobre seus receptores que, em sua maioria, são acoplados à proteína G, exceto a subunidade 5-HT3, e para que para que exerça os seus efeitos sobre a célula pós-sináptica. Essa remoção da serotonina da fenda ela é feita justamente pelo transportador de serotonina. A serotonina está associada à regulação do humor e do sono, além da mediação de alguns processos cognitivos, além de participar também da percepção da dor. A diminuição da biodisponibilidade de serotonina na fenda sináptica acaba desequilibrando a regulação do humor, o que vem sendo característico nos pacientes que possuem o transtorno depressivo maior. E essa diminuição da serotonina ela pode ser devida a diversos fatores, sejam ambientais ou genéticos. Esses fatores eles podem afetar qualquer parte da via, seja o aumento da metabolização, seja a disfunção nos receptores ou nos recaptadores de serotonina, dentre outros. Então, a intervenção medicamentosa ela visa justamente aumentar a biodisponibilidade de serotonina na fenda sináptica.
Então, existe uma classe de medicamentos que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que, como o próprio nome já diz, eles inibem a recaptação de serotonina, fazendo com que elas fiquem disponíveis muito mais tempo na fenda sináptica, interagindo com seus receptores e reestruturando justamente essa regulação do humor. O sistema catecolinérgico ele é composto pelas catecolaminas dopamina, noradrenalina e adrenalina. Essas catecolaminas elas podem atuar tanto como neurotransmissores quanto como hormônios, e elas possuem um precursor comum que é a tirosina. Então, a tirosina ela sofre a ação da tirosina hidroxilase, que é convertida em L-dopa. A L-dopa é descarboxilada pela dopa descarboxilase, convertendo finalmente em dopamina. A dopamina beta-hidroxilase acaba convertendo a dopamina em noradrenalina e a fentolamina N-metiltransferase converte a adrenalina finalmente em adrenalina. Então, como eu disse anteriormente, a dopamina ela tem como precursor a tirosina e após a sua síntese ela é vesiculada pelo transportador específico para monoaminas e consequentemente liberada na fenda para agir sobre os seus receptores. O principal centro de produção da dopamina é a substância negra, que fica localizada no mesencéfalo. E essa informação é super importante para a principal patologia ao qual o sistema dopaminérgico está associado. A dopamina ela possui ação de regular alguns eventos complexos, como o humor, a atenção, a memória, a emoção e o controle sensório-motor. A dopamina ela pode agir sobre os receptores da classe D1 ou classe D2. Acerca dos receptores da classe D1, eles são responsáveis por aumentar a conversão de ATP em AMP cíclico, o que combina na mobilização de cálcio e, consequentemente, aumentando a resposta celular. A classe D1 ela possui duas subclasses, que é D1 e D5, que diferem acerca da distribuição do sistema nervoso central, onde o D1 está presente principalmente no estriado e neocórtex e o D5 presente principalmente no hipocampo e hipotálamo. Acerca dos receptores D2, eles basicamente antagonizam os efeitos de D1, onde há diminuição da conversão de ATP em AMP cíclico e aumento da abertura dos canais de sódio, o que culmina na diminuição da mobilização de cálcio e, consequentemente, na diminuição da resposta celular. Os receptores da classe D2 eles possuem três subclasses, que é o D2, que está presente no estriado, substância negra e hipófise, D3, que está presente no tubérculo olfatório, núcleos accumbens e hipotálamo, e D4, presente no córtex frontal, medula oblonga e mesencéfalo. Como eu disse anteriormente, o principal centro de produção da dopamina é na substância negra, e uma das principais vias dopaminérgicas é a via nigroestriatal. Então, nesse caso, a substância negra produz a dopamina e envia projeções dopaminérgicas para o corpo estriado. E o estriado ele tem a capacidade de controlar o movimento voluntário. Então, durante a doença de Parkinson, devido a fatores ambientais ou genéticas, existem evidências de que há a agregação de uma proteína conhecida como alfa-sinucleína e, consequentemente, a formação do que nós conhecemos como corpos de Levy. Então, o aumento desses corpos de Levy na substância negra culminam justamente na morte de neurônios dopaminérgicos. Então, a diminuição da produção de dopamina acaba resultando em uma diminuição do aporte de dopamina ao corpo estriado e, consequentemente, ele acaba perdendo o controle do movimento voluntário, o que está associado aos principais sintomas da doença de Parkinson. Uma das outras vias afetadas em uma fase mais tardia da doença é a via mesocortical, associada à cognição, memória e motivação, a via mesolímbica, que está mais associada aos sintomas não motores da doença de Parkinson, como ansiedade, depressão, e a via tuberoinfundibular, que está associada ao processamento sensorial e à regulação hormonal. Então, a maioria dos medicamentos para atenuar os sintomas da doença de Parkinson, eles visam justamente aumentar a biodisponibilidade de dopamina para que o controle do movimento seja restaurado.
Ainda falando sobre as catecolaminas, a noradrenalina, que é derivada da dopamina e precursora da adrenalina, é essencial na modulação de diversas respostas fisiológicas, principalmente no tecido cardíaco. Então, a noradrenalina ela possui ação vasoconstritora e esse fenômeno ele é muito bem observado em condições de perigo iminente, onde ela acaba modulando a resposta do tipo luta ou fuga, onde ao contrair os vasos sanguíneos, consequentemente aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Além disso, ela também participa da regulação do humor e da concentração. Falando um pouco sobre a síntese, a conversão de dopamina em noradrenalina, ela se dá no interior da vesícula sináptica. Então, após essa conversão, a noradrenalina é comumente liberada na fenda sináptica, podendo agir sobre os seus receptores adrenérgicos que são associados à proteína G. Existem duas classes de receptores adrenérgicos, os alfa-adrenérgicos, que possuem suas subclasses alfa-1 e alfa-2 adrenérgicos, e os receptores beta-adrenérgicos, que possuem suas subclasses beta-1, beta-2 e beta-3 adrenérgicos. Então, os receptores alfa-1 adrenérgicos, eles estão acoplados a uma proteína GQ e possuem um controle excitatório. Porém, a resposta ela vai depender do tipo de tecido em que esse receptor está inserido. Ou seja, esse controle excitatório culminará em contração caso esse receptor esteja nos vasos, nos brônquios, no útero ou na bexiga, e culminará em um efeito de relaxamento caso esteja no trato gastrointestinal. Com relação aos receptores da subclasse alfa-2, que estão associados a uma proteína GI, isso garantirá um feedback negativo da noradrenalina, justamente porque estão presentes no neurônio pré-sináptico. Com relação à subclasse dos beta-1, beta-2 e beta-3, todos estão associados a uma proteína excitatória. Porém, novamente, essa resposta vai depender do tipo de tecido em que eles estão inseridos. Ou seja, beta-1, que está presente no coração e rins, resultará em contração. Porém, o beta-2, que está presente nos vasos, brônquios, trato gastrointestinal, útero, bexiga e vias seminais, resultará em relaxamento. Os beta-3, eles ainda assim são bem pouco estudados, porém, alguns autores acreditam que eles estejam associados ao processo de lipólise. Aqui nós temos a representação da ativação de um receptor alfa-1 adrenérgico pela noradrenalina, onde a ligação desse neurotransmissor ao receptor induz a ativação de uma proteína GQ, o que culmina na ativação de uma via de segundos mensageiros mediada pela fosfolipase C. Então, a partir da ativação da fosfolipase C, nós temos tanto a conversão em fosfatidil-inositol, que é responsável justamente por aumentar essa saída de cálcio do retículo endoplasmático, o que culmina na contração do músculo liso, ou também ativar a via do diacilglicerol, que culmina na ativação da proteína sinase C, que fosforila alguns alvos que também vão garantir a contração do músculo liso.